palavra de Deus, digo amém. Fala para quem está perto de você, Deus quer falar comigo hoje. Mas fala com você também, se liga nele. Eu sempre falo para você dizer, Deus quer falar contigo. Mas ultimamente eu tenho lembrado de que certas coisas que Deus tem colocado no nosso coração, precisa ser muito forte essa sensação, é comigo, Deus quer falar comigo. E na semana passada a gente deu um segundo passo, a gente começou, se você está chegando há pouco tempo aqui, aliás, eu nem perguntei, tem alguém hoje aqui, primeira vez que você está nessa igreja? Tem alguém aqui, primeira vez aqui? Seja bem-vindo, o casal lá atrás, tem mais alguém? Deus abençoe. Amém. Você está chegando, né? Você está vindo pelas primeiras vezes aí no meio de uma série que a gente começou esse mês. A gente está hoje no 3º domingo. E o tema da série é Limites de Segurança. E a gente tem usado a imagem o que a gente chama do guarda-reio, que muita gente conhece por esse nome, mas muito não conhece. É aquela mureta de proteção que a gente tem, metálica, nas estradas. Você já deve ter visto essa imagem. Em geral, eu coloco aqui no telão. Mas aquilo é só uma lembrança. Se você faz uma curva na estrada, se você está indo numa direção e tem carros vindo na outra direção, essa grade de proteção, essa pequena barreira metálica, ela é muito importante, porque ela te ajuda, primeiro, a direcionar para onde você está indo, para você não perder o sentido que você está indo, mas ela também protege. É um sistema que foi estabelecido para que você não se desvie para onde não deve. E essas grades de proteção, como a gente falou nas últimas 2 semanas, imagina que eu estou dirigindo aqui nessa pista e aqui tem um grande barranco, aqui tem um precipício. Não se coloca a grade de proteção na zona de perigo, coloca-se na zona de segurança, coloca-se com alguma margem. O que a gente tem falado nos últimos domingos é que a nossa vida precisa ter margens de segurança, precisa ter limites. Nós precisamos andar numa posição onde nós não tenhamos preocupação de estarmos muito perto da beirada. Né? Porque se você anda perto da beirada, o risco é muito grande. Eu já perguntei para você, acho que nos últimos domingos, vou perguntar outra vez, você já caiu da cama alguma vez? Quando aconteceu, você não tinha muito controle, né? Você não tinha o que você fazer, simplesmente você caiu. Mas por que isso aconteceu? Porque sem perceber, durante a noite, você foi chegando perto do limite, foi se aproximando da margem, e não tinha nada para te segurar ali. Né? Quando nossos filhos são pequenos, tem um berço, tem uma grade, né? Dependendo da beliche, é muito importante ter uma grade também, porque às vezes a queda é alta. Então, às vezes, você esbarra ali, você é lembrado, não, eu preciso voltar para o meio. Se você dormir no meio da cama, você não vai cair. Mas se você dormir muito perto da beirada, isso pode acontecer. E a gente está usando esse exemplo para lembrar que a estrada não é o único lugar na nossa vida que a gente precisa desses limites. Existem muitas áreas na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, nas nossas questões mais interiores, que exigem de nós também que a gente coloque limites. O problema é que a nossa sociedade não nos ajuda em nada. A nossa cultura é completamente na contramão disso. Está todo mundo dizendo para você viver uma vida sem limites. Está todo mundo, através das mídias, em toda maneira chegando a você, através do meio de comunicação, dizendo que não precisa, que não é necessário. Né? Você pode fazer um monte de coisa, só ser cuidadoso, mas, e a gente usa essa expressão, uma coisa é uma grade que impede que você chegue para o lado, outra coisa é uma linha pintada no chão, que você sabe que está ali, mas a hora que você quiser ultrapassar, você ultrapassa. No 1º domingo a gente até mencionou algumas dessas faixas pintadas na nossa vida. Todo comercial de bebida alcoólica termina dizendo, beba com moderação. E a gente sabe, né, que beber não é proibido, e eu queria que você soubesse, não é pecado também, mas a gente sabe os estragos e a destruição de que alguém alcoolizado muitas vezes acabou trazendo, para si mesmo e para outras pessoas. Muita gente sofre, mas ao invés de dizer, não beba, ou então, né, seja muito cuidadoso, porque a gente está fazendo propaganda, a gente quer vender, né? Mas beba com moderação, com responsabilidade, ou seja,
até onde você sabe que você está sendo responsável? Até onde você sabe que você está sendo moderado, se aquele álcool pode estar mexendo com você? Isso foi só um exemplo que a gente deu no primeiro domingo de muitas coisas na vida onde a sociedade diz, pode ir, fica tranquilo. Mas quando você cai num barranco, quando você cai na ribanceira, você cai financeiramente, você cai moralmente, você cai em alguma área da sua vida, é a mesma sociedade que vai crucificar você, que vai criticar você, que vai fazer você se sentir muito envergonhado de ter caído, mas ao mesmo tempo não nos ajuda em absolutamente nada. Se você tem acompanhado, você sabe que a gente tem dito que quando você trabalha com algum tipo de limite na sua vida, na estrada, por exemplo, os guarda-reios, as muretas, elas são projetadas não para resolver o problema, mas para minimizar os danos. Aliás, até tem um videozinho que eu coloquei na apresentação, que a gente não vai conseguir ver, de um acidente que acontece, muito feio, mas ninguém saiu ferido. Um carro vem numa curva com muita velocidade, bate com força naquela mureta de proteção, e quando você olha para o lado, se não houvesse a mureta, o carro teria caído numa altura muito grande, com certeza alguém seria muito ferido ou até morto. Mas não aconteceu. Quando você estabelece alguns limites, algum dano vai acontecer. Se você arranhar o seu carro, arranhou. Se você machucar o carro, machucou, mas você pelo menos está vivo. Pelo menos o que poderia acontecer caso não houvesse aquele limite seria um dano muito maior. Então a gente tem usado essa analogia para falar de que o objetivo de colocarmos limites na nossa vida é que algo aconteça dentro de nós, é que a nossa consciência seja alertada, seja iluminada, não depois, mas antes da gente sofrer qualquer tipo de dano, ou fazer com que outros sofram também. Esses limites é algo que traz em nós uma inquietação antes, não quando você já fez a coisa errada, não quando você já entrou numa furada, mas antes disso acontecer. A semana passada a gente falou sobre as nossas amizades. Tem amizades que são maravilhosas. Tem amizades que fazem bem demais a mim e a você. Tem pessoas que se aproximaram de você, se associaram a você, e isso foi bom demais para você. Alguém diz amém? A Bíblia conta algumas histórias de homens e mulheres que andaram juntos e aquilo fez diferença. Você lembra da história de Ruth e Noemi? Quando ela fala, onde você foi, eu vou, e ela não larga a sogra dela, e aquilo é bom para ela. Elias e Eliseu, pode ficar aqui, Eliseu fala, não, eu vou com você. E vários outros que você vai ver que essa associação que é divina, que é maravilhosa, faz muito bem. Você lembra de Abraão e Ló? Ló foi muito bem, estava ótimo, até o dia que Abraão falou, não dá mais para a gente ficar junto. E ele teve que escolher ir para um lado e para o outro, e a partir dali a vida de Ló só foi piorando, porque a associação dele com o homem de Deus, com Abraão, fazia toda a diferença. As pessoas com quem você anda vão fazer diferença total na sua vida. Há pessoas que são maravilhosas na sua vida, há pessoas que você gosta muito delas, mas elas não são legais para você. Na verdade, que o prazer que você tem de estar no meio dessas pessoas é simplesmente porque traz uma certa liberdade a você, mas quando você olha para a vida delas, não tenha dúvida, a sua vida está indo, se você não tomar uma decisão, você vai na mesma direção, e às vezes não é a direção que você queria. Foi o que a gente tratou na semana passada. Se você não estava aqui, a gente está dispondo esses vídeos online para que você possa assistir. Mas hoje a gente vai dar um passo um pouco mais largo, um pouco mais profundo. A gente vai falar de limites na nossa área moral, na nossa área sentimental, especialmente nos nossos relacionamentos mais íntimos. É isso mesmo, nessa manhã de domingo a gente vai falar de sexo. Fala baixo. Não fala para ninguém. A gente vai falar sobre guardar o seu casamento. A gente vai falar também para quem não é casado, para você guardar-se até o casamento. E também vamos falar de você guardar-se de pessoas casadas. E esse assunto que é extremamente delicado e raramente a gente trata na igreja, é um assunto muito, muito, muito relevante, significativo para a igreja nos dias de hoje. O tema na semana passada era bom senso, o tema de hoje é fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Em nenhum lugar a cultura faz um trabalho melhor de nos atrair até a beira do abismo
do que no assunto de fidelidade. Porque a cultura, hoje, a nossa sociedade nos convida a andar o mais perto do limite, tomando cuidado para não cair, entre aspas, mas quando você, por causa de estar muito pertinho, cai, é a mesma sociedade que vai te crucificar e vai te matar, em algum nível. O problema é que a gente não percebe e que não poderia ignorar que todos nós, em algum nível, a gente não gosta de pensar isso, mas todos nós somos cúmplices. Se você parar para pensar, todas as histórias que nós hoje ouvimos, se você é noveleiro, né? Gosta de novela, e não conta para ninguém, mas eu sei que você gosta. Muita gente gosta. Filmes, séries, seja o que for, todo o nosso entretenimento, todo é exagero, mas quase todo o nosso entretenimento frequentemente celebra relacionamentos fora do casamento. E às vezes tem toda uma questão muito interessante envolvida, uma história muito bem contada, que faz você pensar como aquilo pode ser legal. Não que você, não vai acontecer comigo jamais vai acontecer, mas é interessante ler, ver, assistir, observar certas histórias. Eu não lembro quando foi, eu não sou realmente noveleiro, a última novela que eu assisti foi Avenida Brasil, bastante tempo, e eu assisti mesmo. Eu fiquei com raiva da Carminha durante muito tempo. E eu não sei, mas uma coisa que todo mundo me diz é que não tem uma novela que não tenha infidelidade, adultério, traição ou coisas do tipo. E, em geral, faz algo com a gente que a gente fica meio confuso, se a gente torce por aquilo ou não. Mas o nosso entretenimento celebra isso. Até que um amigo nosso, um parente nosso, cai em adultério, revela uma infidelidade, e a gente fala, o quê? Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Que absurdo! Você não é temente a Deus, mas ao mesmo tempo que a gente está vendo tudo que chega para nós, que entra na nossa casa através do entretenimento, a gente, por outro lado, fica chateado, enojado, irritado, inquietado com o que acontece quando é perto da gente. Quem assistiu o filme Titanic? Espera aí, levanta a mão, que eu preciso. Obrigado. Amém. Tem gente me olhando como, o que é isso? No Titanic tem um casal de noivos. E tem o Jack, que é o Leonardo DiCaprio. E quem não vai torcer para aquela, como é que é? Rose, né? Ficar com ele. Todo mundo quer. Porque o noivo dela é muito chato. Mandão, é um cara irritante, snob. E a gente torce para que aquele noivado termine, para que aquele relacionamento, né, não funcione, para que ela possa ficar com o herói do filme, que na verdade está como intruso no relacionamento deles. Tá tirando todo o romance que está por trás disso, o que eu estou querendo dizer para você, como é sutil na nossa vida, como sem perceber a gente abraça esse aspecto da nossa sociedade. A questão da fidelidade, da pureza sexual, são tão significativas que é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. A gente não fala muito na igreja, deveria. Certamente é um assunto relevante para a igreja, embora a maioria de nós pastores fuja de falar disso. Mas por que eu estou falando para você nessa manhã? E eu sei que você vai achar que eu estou exagerando nesse momento, mas eu acredito de todo o meu coração que se a igreja de Cristo acertar nisso, tudo pode mudar. Eu realmente acredito que se algum grupo de pessoas, quem sabe, afetar a sociedade em algum nível, acertar nisso, eu acredito que as coisas no mundo começam a mudar, mesmo que aos poucos. Você pode não acreditar, mas vai ter menos pobreza quando a gente acerta nisso. Como assim, André? Vai ter menos gravidez indesejada. Vai ter menos homens presos ou pagando algum tipo de pena. Vai ter menos violência doméstica. Teria, menos crianças no orfanato. Teriam menos crianças criadas sem o seu pai, sem a sua mãe. Teríamos menos mães solteiras e um monte de outras coisas que eu e você pensamos, que tristeza, a nossa sociedade sofre com todas essas coisas, mas a gente ignora que na raiz existe uma questão que a Bíblia trata frequentemente. E a verdade é que todos nós aqui só temos adultos, nós conhecemos alguém, ou nós somos alguém, ou nós fomos criados por alguém
cuja vida teria sido bem melhor se tivesse estabelecido limites morais. Agora pensa que se Deus quer tratar esse assunto com você, se Deus, que convida você a chamá-lo de pai e ter um relacionamento com Ele, com esse ambiente familiar, com essa certeza e essa expectativa de ter nele o seu pai, se Ele quer tratar disso com você, se Ele quer conversar disso com você, que Ele considera tão importante, o que você acha que Ele diria? Curiosamente, o apóstolo Paulo parece que capturou isso muito bem. E há 2000 anos atrás, aproximadamente, num mundo muito diferente do nosso hoje, mas em alguns aspectos muito parecidos com o que a gente vive hoje, inclusive nesse aspecto, Paulo escreve à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela está estabelecida numa cidade que era popular pela sua imoralidade. Mas Paulo vai lá, estabelece uma igreja, prega a respeito, ensina a respeito de como é importante você se conservar puro, e ainda assim, aquela igreja precisa ser lembrada. E a gente tem 2 cartas na nossa Bíblia, no Novo Testamento, falando aos Coríntios, mas alguns estudiosos dizem que são 4 cartas, 2 se perderam, mas essas 2 cartas tratam um pouquinho do assunto, e Paulo fala como isso é importante. Aqui, eu vou ler para você 1 Coríntios, capítulo 6, você vai ter que acompanhar na sua Bíblia, para comprovar que eu estou falando a verdade, porque hoje não vai ter o telão aqui para te ajudar. 1 Coríntios capítulo 6, e nós vamos ler apenas 3 versículos, 18, 19 e 20. E olha a primeira coisa que Paulo fala, eu creio que inspirado pelo Espírito Santo, para mim e para você. 1 Coríntios 6, 18, quem já achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouco. Ok. 1 Coríntios 6, 18 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Você pode ler junto comigo? Fujam da imoralidade sexual. Eu sei que você nunca falou sexual na igreja, eu sei. Mas vamos lá, todo mundo junto? Fujam da imoralidade sexual. Desculpa, eu acho que a minha é NVI. Como é que está de vocês? Da impureza, fornicação, prostituição. É bem parecido tudo isso, né? Impureza, aliás, quando a gente se fala na Bíblia de impureza, em geral, está ligada à questão sexual. Eu acho que, então deve ser a Bíblia Viva a minha, desculpa, mas a Nova Versão Internacional deve trazer prostituição, fornicação, alguma coisa assim. Mas todo mundo sabe o que está se falando, né? Tudo que diz respeito, o que é uma impureza sexual? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre especificamente. Oi? Nova Almeida atualizada, então foi essa. Todo e qualquer comportamento ou irresponsabilidade na área sexual que seja fora do casamento. Porque a gente pensa, não, o problema é que a gente hoje enfrenta uma crise porque existem a questão do homossexualidade e a questão de pedofilia e outras coisas absurdas que a gente não gosta nem de pensar. Mas a Bíblia fala qualquer coisa fora dessa aliança de casamento vai ser considerada impureza. E o verbo aqui, acho que está assim na sua Bíblia, é fugir, amém? Então diga bem alto comigo, fugir. Fugir não é correr. Correr você corre às vezes porque você quer correr. Você pode correr para se exercitar. Você pode correr atrás de alguma coisa. Você pode correr. Fugir significa o quê? É sair correndo com medo, sair com tudo que você puder, né? Fugindo daquilo ali. E antes que você pense o que isso pode significar, eu vou repetir o versículo para você. Fujam da imoralidade, ou fujam da imoralidade sexual. Isso é o que todo marido deseja para sua esposa. Isso é o que toda esposa deseja para o seu marido. Isso é o que todos os pais desejam para os seus filhos. Alguém diz amém? Que os seus filhos fujam, que eles não brinquem, que eles não flertem, que eles não achem que tudo bem. Não, que eles fujam. Eu tenho 2 filhos adolescentes, já jovens, e eu sei que eles foram expostos, talvez cedo demais por causa da internet, a coisas que eu queria que jamais eles fossem expostos. Então, meu desejo para os meus filhos é que eles cumpram esse versículo, que eles cumpram o que Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, está dizendo à igreja, que eles fujam.
É o que todo noivo quer para a sua noiva. É o que toda noiva quer para o seu noivo. É o que todo mundo quer para quem ama. Mas nós, muitas vezes, ao invés de fugir, nós achamos que somos autossuficientes para brincar com a imoralidade. Não, eu não estou sendo imoral, mas a gente chega muito perto do limite. A gente está falando sobre limites. E Paulo continua no próprio versículo 18, ele diz: todos os outros pecados que alguém comete. Diga comigo, todos os outros. O que significa? Paulo está aqui colocando esse tipo de pecado numa categoria especial. Todos os outros, ele vai falar alguma coisa a respeito deles, mas esse não é qualquer um. É prejudicial de uma maneira singular. Porque cá entre nós, queridos, é possível sim você se recuperar totalmente de um pecado financeiro. Em algum momento você consegue se recuperar, talvez completamente, de um pecado acadêmico, de um pecado profissional, de alguns pecados. Mas desse tipo de pecado, você pode ser perdoado? Sim, completamente. Mas você vai ser totalmente recuperado do dano causado? Possivelmente jamais. E eu e você sabemos disso. Eu e você convivemos com pessoas assim. Eu e você experimentamos isso na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Nós sabemos o que isso significa. O dano foi feito. Danos, às vezes, geracionais. Que não é apenas o pai e a mãe, mas os filhos, às vezes, os netos podem sofrer. E vai minar em algum nível a minha intimidade no futuro. Mais do que eu. Vai ter mais pessoas sofrendo. Possivelmente isso vai voltar para me assombrar no futuro. E a pior parte, uma das piores partes. Quem está feliz que está esse domingo aqui na igreja? Diga amém. O pecado sexual vai fazer de você um mentiroso para sempre. E alguém que tem um segredo para guardar que nunca pode contar. Imagina viver uma vida inteira fugindo completamente de um assunto, tentando, e muitas vezes não podendo contar, ou às vezes até mentindo. É verdade. As pessoas mais sofridas que eu já encontrei na vida têm essa história para contar. Né? Não contaram tudo que tinham que contar, não contaram a história inteira, porque tem uma parte que eu não quero que ninguém saiba. E, por favor, você não vai sair hoje pela manhã aqui se sentindo condenado. Mais uma vez, Deus perdoa total e completamente a nossa vida. Ele nos lava completamente, mas eu e você sabemos qual a importância disso, porque traz consequências. Ele fala, qualquer outro pecado que que alguém comete, fora do corpo os comete. Verso 18, ainda estou no final dele. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que significa pecar sexualmente? Eu e você entendemos de pecado. No Novo Testamento, depois que Jesus vem e inaugura uma nova aliança entre o homem e Deus, uma nova maneira de se relacionar com Deus, ele vai definir para mim e para você que pecar, diferente de fazer, não conseguir cumprir toda a lei de Moisés, no Novo Testamento é diferente. Pecar significa ferir, machucar, roubar ou desonrar outra pessoa. Qualquer outra pessoa que for ferida, machucada, roubada ou desonrada por mim, eu estou pecando contra ela. Nossa mentalidade ainda está muito preocupada em pecar contra Deus. Mas Jesus estabeleceu num novo mandamento, ele diz assim, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. E ele começa a construir na igreja, no Novo Testamento, na nova aliança, a mentalidade que o meu tratamento com Deus passa por essa avenida, é como eu trato você. Eu acho sensacional quando Jesus fala assim, se você vai levar sua oferta a Deus, e lembra que tem alguma coisa errada entre você e seu irmão, aquele irmão está chateado contigo, ou você está chateado com ele. Jesus fala uma coisa que os judeus nunca imaginavam que alguém pudesse dizer. Jesus fala, deixa a oferta ali. Peraí, Jesus, eu estou indo honrar o meu Deus, ofertar ao meu Deus, fazer o meu culto de louvor a Ele, trazer o meu sacrifício. Você está mandando eu parar tudo. É como se Jesus dissesse, Deus pode esperar.
primeiro você resolve com o seu irmão. E você vai vendo que Jesus vai, aos poucos, revelando que a natureza da nova aliança é como você trata não apenas Deus, mas como você o honra tratando os filhos dele. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não dá para a gente ter um relacionamento legal se você desprezar os meus filhos. Você pode vir todo domingo e louvar a mim, e cantar louvores a mim, e me honrar, e a gente não vai ter um relacionamento legal. Por quê? Porque você destratou, desprezou e desonrou o meu filho, ou minha filha. Quem está comigo aqui, diga amém. Você sabe do que eu estou falando. Deus, Ele sabe muito bem e deixa muito claro através de Cristo que o seu relacionamento com Ele começa no seu relacionamento com pessoas. Pecado no Novo Testamento é o que eu faço contra pessoas. Em algum nível, claro, eu estou pecando contra Deus. É quando eu penso em mim antes de você, em seu detrimento. É quando eu quero alguma coisa para mim, porque eu quero muito, não me importo muito se você vai sofrer um pouquinho com isso, ou se alguém vai sofrer um pouquinho com isso. Existe essa mudança que a gente às vezes não enxerga na lei de Moisés, na lei do Antigo Testamento, e a lei máxima que Jesus inclusive, todo o povo judeu decorava, e Jesus fala para o povo todo, é o seguinte: você deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não é assim que a gente chama regra de ouro? Faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Mas Jesus muda isso. Naquela última ceia ele fala: trate os outros como Deus, através de Cristo, tratou você. Não é mais trate os outros como você gostaria de ser tratado. É trate as pessoas como Deus, através de Jesus, tratou você. Faça com as pessoas o que Deus, através de Jesus, fez com você. Esse é o amor que faz o mundo ser transformado. Esse é o amor que faz mudar o mundo. Quando você pega aquilo que foi projetado, esse dom maravilhoso de Deus, porque ninguém discute isso. Aliás, nós temos essa expressão na igreja que foi Deus que criou o sexo. E obviamente que foi. O crente acredita nisso. Eu não sei como é que aconteceu. Deve ter sido uma cena engraçada. Deus está parado no céu e fala: tive uma ideia. E os anjos falam: o que foi isso? Ele fala: não, você não vai entender. Vão ficar até com inveja. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, como aconteceu, mas a verdade é que sim, desde o início, quando Deus fala para o homem que vocês vão crescer e multiplicar-se, Deus dá a capacidade do homem e da mulher de reproduzir em si mesmo, mas ao mesmo tempo transforma esse relacionamento íntimo num ato de expressão amorosa, que também tem prazer envolvido. Deus está dando um grande presente ao homem e à mulher. Eu sei que você tem vergonha de levantar a mão na igreja, se a gente falar desse assunto, mas é um presente, é bom, é algo de Deus para o homem, é algo de Deus para a mulher. Quando a gente pega isso que foi projetado para um relacionamento de aliança, único e exclusivo, e divide entre outros relacionamentos. Ou quando você tira de alguém o que foi planejado e prometido a outra pessoa, você fere outra pessoa e fere a si mesmo. Por isso que ele diz, é contra o seu próprio corpo. Você se machuca, você trai a si mesmo. E versículo 19. Eu acho que Paulo pensa, eu já falei sobre isso, mas será que eles esqueceram? E ele fala, acaso não sabem? Isso. Há algo que você pode não saber, que se você soubesse, isso ia afetar o seu comportamento. É algo que você talvez não lembra, mas se você lembrasse, poderia mudar suas escolhas e decisões. E agora Paulo não está falando apenas de evitar consequências. Ele está trazendo uma razão mais profunda. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus? Deixa eu perguntar para a igreja de piedade, você sabe disso? O seu corpo é santuário do Espírito Santo, o lugar da habitação do Espírito Santo que habita em vocês e que foi dado por Deus. E Paulo faz uma mudança de apenas consequências de pecado para identidade. Ele está perguntando, vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem de quem vocês são? Você sabe o que você carrega dentro de você? Queridos, deixa eu só dar uma pausa e te dizer, quem está falando com vocês aqui não é o cara mais puro do mundo, eu prometo a vocês. Não é o cara mais santarrão que existe. Eu sei como eu preciso disso também. Então, para fazer você se sentir um pouco melhor, se você está em alguma crise em relação a isso, porque não é um assunto fácil.
Eu queria te dizer que, graças a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. Porque nenhum de nós, todos nós precisamos de um Salvador. Alguém diz amém? Mas aí, quanto sabe que é importante lembrar do que a gente está falando aqui hoje? Diga amém. Ele está perguntando, sabe quem você é? Você é um templo. Você é um santuário. Eu não sei o que isso significava para o povo daquele tempo. Eles tinham um templo que era o mais suntuoso que já existiu no planeta. E eles consideravam aquele lugar tão sagrado, tão sagrado, que existia uma série de rituais e uma série de responsabilidades que você tinha que ter antes de entrar. Era um lugar sagrado. Mas hoje a gente nem sabe muito bem o que é isso. A gente considera esse auditório como um templo, a gente chama isso aqui, mas a gente sabe que não é. Jesus estabeleceu uma mudança. A gente, claro, vai respeitar o local. Eu não sei quando foi que você entrou num templo antigo. Talvez você foi na Europa fazer um passeio, entrou numa igreja. Talvez fosse considerado um templo. Hoje em dia, pergunta lá fora, nada é sagrado. Mas Paulo vem e diz, não. Você é. E essa pessoa que está do seu lado também é sagrada. Por quê? Por causa de quem você carrega dentro de você. Você é portador da imagem. Você foi perfeitamente moldado e ajustado para ter relacionamento com Deus e com outras pessoas. Você foi projetado e seriamente afinado e configurado para uma intimidade com uma pessoa e não mais. Você não é um mero mamífero, você não é um mero ser nessa terra. E as pessoas que você conhece também não são. Mas é alguém sagrado. A maneira como um homem deveria olhar para uma mulher, a maneira como uma mulher deveria olhar para um homem, ou para qualquer pessoa, antes de qualquer outra coisa, segundo Paulo diz, é sagrado. Assim como a pessoa que está do seu lado, você também é. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus reside dentro de você. E o valor de um recipiente é determinado pelo que ele contém. O valor da embalagem na verdade, é determinado pelo que está dentro. Por exemplo, se na rua, Deus nos livre disso, mas alguém vem me assaltar, e ele fala, passa a carteira, e eu passo a carteira, ele fala, não, só quero a carteira, pode tirar os documentos, cartão de crédito, tudo o seu dinheiro, só quero a carteira. Fala, pode ficar. Aquela carteira não tem o menor valor para mim, o que interessa? O que estava dentro dela. Alguém diz amém? Se você tem um cofre, e alguém quer pegar o seu cofre, teu cofre está cheio de dólar. Eu falei, pessoal do 76, é sempre muito dinheiro. Está cheio de dólar, está cheio de ações, está cheio de joias dentro do cofre. E o assaltante fala, não, só quero o cofre, pode ficar com tudo que está dentro. Está ótimo. O cofre não vale nada para você, né? O que vale é o que está dentro, o que contém. O valor de um recipiente está no que ele contém. Da mesma maneira, por que você tem tanto valor? Por causa daquilo que você carrega dentro de você. Paulo está nos revelando qual é o seu valor com base em quem está dentro de você. Quem você carrega dentro de você. E no versículo 19 ele fala uma frase que é extremamente não popular nos dias de hoje. Ele fala, e vocês não são de vocês mesmos. Eu não sei quantas vezes eu já tive que conversar com alguém sobre isso, a pessoa, não... O quê? Eu sou um homem adulto, eu sou uma mulher adulta, eu sou independente, eu sou livre, é o meu corpo, minhas regras, é o que eu quiser, eu pertenço a mim mesmo. Paulo vai dizer, não, o Espírito Santo vai dizer, não é mesmo. Você pertence a alguém e fique feliz por isso. Por quê? Porque o dono de alguma coisa também determina o valor daquela coisa. Deixa eu repetir para você, o dono determina o valor também. Tem algumas coisas que se tornam muito mais valorosas por causa de quem é o dono. Em 2016 foi vendida uma guitarra da Fender, uma guitarra Stratocaster, modelo de 2014, que custava $1.800. Mas em 2016 ela foi vendida por $45 mil. Quem compra uma guitarra de 1.800 por 45? Alguém que valoriza tanto ela por causa de quem era o dono da guitarra antes. Ela foi assinada por um guitarrista famoso, você deve ter ouvido falar no Eric Clapton. Assinada, ele usou aquela guitarra, era dele, só por causa desse cara ter sido o dono. O valor da guitarra foi lá em cima. Assim como outras coisas, itens de colecionador que você talvez conheça.
Mas ele fala, porque você é o templo do Espírito Santo, porque você não é de você mesmo, você pertence a Ele. Isso determina qual é o seu valor. Porque, queridos, se a gente vai falar de sexo na igreja, a gente tem que falar disso. Qual é o seu valor? Lá fora, nesse momento, tem meninas e meninos, e homens e mulheres que estão lá no fundo, querendo saber isso. Qual é o meu valor? E eu só vou talvez imaginar que eu tenho algum valor se eu me sentir amado. E a confusão que o diabo faz em relação a isso é absurda. O que faz alguém se sentir amado de fato e de verdade? No versículo 20, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: vocês foram comprados por alto preço. O tempo todo o que ele está falando? Qual é o teu valor? Você é templo do Espírito Santo, você não é só seu. Alguém... Deixa eu te falar, se você não for de Deus, você é de outra pessoa. Mas você não é de você mesmo, não se engane. Se você não for de Deus, tem outro dono aí. Mas se Ele é o teu Senhor e o teu Deus, Ele é o teu dono. E quando Ele diz, vocês foram comprados por alto preço, a próxima palavra é, portanto, talvez esteja assim na sua Bíblia, ou logo, porque o valor de alguma coisa também é determinado pelo retorno que vai trazer. Você não compra, né, uma coisa no supermercado só para ter em casa. Não, você compra feijão, arroz, porque vai trazer um retorno para você. Vai se transformar em algo maior do que está ali naquela embalagem. Vai se transformar em algo que vai alimentar pessoas. Então, o valor de alguma coisa também é determinado pelo retorno que vai trazer. E eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas portanto, ou seja, com base nessa verdade que você foi comprado por um alto preço, com base no que você sabe que são as consequências de um pecado sexual, mas principalmente com base no seu extraordinário valor e potencial, que foi ajustado por Deus para ter intimidade com Ele e com uma pessoa. Ele termina dizendo: glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O que eu faço com o meu corpo? Eu glorifico a Deus. E por favor, não entenda mais uma vez errado. Você vai trabalhar, você vai cuidar da sua vida, você vai resolver as suas coisas, você vai assistir televisão, você vai... Mas ele está falando de um assunto específico aqui no que diz respeito à sua vida de intimidade. Ele fala, você precisa pegar e lembrar que Deus está envolvido nisso. A ética da sexualidade no Novo Testamento é honrar a Deus com o seu corpo. E honrar aos outros com o seu corpo. E honrar ela e ele. E honrar também o marido dela e a esposa dele. Fugir do pecado. Eu pergunto para você nessa manhã, que bom que você veio. Fugir do pecado ou vamos brincar com ele? Não é, mais uma vez, não é simples. Ele coloca essa categoria muito específica, muito especial. Não é qualquer pecado. Fuja do pecado da imoralidade. Fugir, queridos, requer limites de proteção. Requer alguns guarda-reios. Requer algumas grades. Mais uma vez, eu lembro você está com o seu carro na avenida, você está se aproximando, você está desviando para um lado, aquilo ali está para te mostrar, tem que chamar a sua atenção. Cuidado! Se você arranhar o carro, tudo bem, mínimo dano, mas o risco é muito grande, não chegue tão perto. Mas se você não tiver nenhum limite, se você não tiver nenhuma grade, o que vai acontecer? Você vai se desviando e nem percebe, quando você vê, você já caiu lá embaixo. E eu e você conhecemos muitas histórias. A razão porque a gente está tratando de um assunto tão, às vezes, difícil, mas tão importante na igreja, é porque eu e você já ouvimos muitas histórias. Muita gente sofrendo. Muitas pessoas chorando porque poderiam ter feito diferente. E eu queria te dizer, ainda não é tarde, não é. O objetivo de uma mureta de proteção é chamar a nossa atenção antes de nós nos desviarmos para a zona de perigo. E como eu fiz na semana passada, eu queria te sugerir alguns limites de segurança morais. E são apenas sugestões. Eu não estou pegando a Bíblia para dizer cada um, embora você vai encontrar base na palavra de Deus para pensar a respeito disso. E se depois que eu falar as minhas sugestões, você disser, André, que bobagem. Você não gostar das minhas sugestões, você falar que você achar que eu estou sendo muito velho,
ou muito moralista, muito puritano, seja como você imaginar. Não tem o menor problema se você não gostar, mas eu queria te pedir, por favor, em algum momento no futuro, estabeleça para você mesmo os seus próprios limites, da maneira que você achar, porque eu prometo a você, a palavra de Deus, ela não falha. Eu não sei como é que você está hoje na sua vida, se você está casado, se você é noivo, se você é solteiro, mas especialmente, deixa eu falar com casais nesse momento, é tão importante, eu sei do que eu estou falando porque eu tenho o meu casamento. É tão urgente que vocês conversem sobre o assunto, marido e esposa. Vamos transformar por alguns minutos aqui no encontro de casais, amém? Decidam juntos. Você precisa saber o que o seu cônjuge pensa sobre o seu relacionamento com outras pessoas. A gente às vezes acha que é, não, bobagem, eu me garanto, está tranquilo, minha esposa pode ficar tranquila, não, meu marido pode ficar tranquilo, isso não vai dar em nada. E você nunca ouviu o que ele tem para falar a respeito disso. Vocês nunca conversaram sobre o assunto. É uma das coisas mais importantes, eu botei lá em cima, né? Você poder conversar com a sua esposa. O casamento tem que dar essa liberdade, poder conversar com o marido. Olha, eu sei que você trabalha com um monte de homens lá no seu trabalho, eu sei que você trabalha com várias outras mulheres, deixa eu te falar o que eu penso. Deixa eu te falar o que eu acho que é legal, o que eu acho que não é legal. Deixa eu te falar até onde eu acho que você poderia ir, onde eu acho que você não poderia. E não é você proibindo o marido, proibindo a esposa, mas conversando a respeito. Se aquilo é apropriado ou não é, se aquilo funciona ou não funciona, como é que aquilo faz você se sentir? No primeiro domingo a gente lembrou da lei do Billy Graham, lembra? A regra do Billy Graham. Você estava aqui, domingo retrasado? E é uma sugestão ótima, evitar viajar sozinho com uma pessoa de outro sexo. Eu acho importante. Algum tempo atrás eu vi isso acontecer e chamou minha atenção. Eu falei, cara, eu precisava ter falado com essa pessoa e eu não falei. E depois eu ouvi falar que o negócio tinha dado ruim. Não, viajar sozinho com uma pessoa casada com outro e eu sou casada com ela, mas a gente faz algumas coisas juntos, não vai dar nada, não vai ter problema nenhum, a gente está muito seguro e às vezes a gente não tem muito controle disso. Conversa com o seu noivo, com a sua noiva antes de casar. Conversa com o seu marido, com a sua esposa. Segundo, seja sempre transparente. Deixa eu te falar um negócio importante demais, agora vale para qualquer relacionamento. Quando você pensa assim, eu acho melhor não falar isso. Eu acho melhor não contar isso para ela. Quando você sentir isso, eu acho que isso aqui é uma parte que eu não preciso contar. Isso tem que piscar uma luz vermelha dentro de você. Porque segredos no relacionamento, eu considero uma doença em qualquer relacionamento. Segredos precisam perturbar a nossa consciência, igual eu estou fazendo hoje com alguns de vocês. Perturbar a sua consciência. Outra coisa importante demais, tudo que a gente está falando aqui nessa manhã tem a ver com a nossa experiência. Eu e outros pastores poderíamos contar a mesma coisa para vocês. Nós já vimos isso dezenas de vezes. Clássico, quando um homem ou uma mulher acham que podem aconselhar o sexo oposto numa boa. E entram numa... Não, a gente não tem nenhum relacionamento, mas eu estou dando conselhos. Primeiro, você não é conselheiro. Segundo, você nem sabe dar bom conselho, pensa aqui bem, né? A gente não é tão bom nisso. E dependendo da pessoa, deixa eu te falar, pode ser alguém que precisa de ajuda. Olha para mim, precisa de ajuda, mas não precisa de você. Pode precisar de ajuda sim, mas não necessariamente tem que ser a sua ajuda. Deixa eu falar para você, a gente precisa amadurecer nesse sentido. Eu não sei quantas pessoas eu já ofendi por causa disso. E não tem problema, dano mínimo. Bateu, arranhou o carro, ninguém sofreu, ninguém morreu. Alguém ficou ofendido. Mas poderia ter sido pior. Eu já falei para algumas pessoas, olha, eu não posso atender você. E a pessoa insistia, e eu tive que dizer, olha, eu não vou atender você. E ela ficava muito ofendida. Tudo bem. Eu não tenho crise com isso, você pode ficar ofendido, eu não posso controlar a sua ofensa, mas eu sei muito bem limites que precisam ser estabelecidos. E se eu não sei, Deus tem me mostrado cada vez mais como isso é importante. Quem está comigo, diga amém. É óbvio que vai ofender, e não tenha crise, não estou dizendo para você viver ofendendo as pessoas, não, mas para se for necessário ofender, para não ter algo muito pior depois, vale a pena.
Quer ver? Ensaia comigo. Todo mundo dizendo não. 1, 2, 3 e não. Então, agora com um sorriso no rosto. 1, 2, 3 e não. Isso é libertador, gente. Libertador. Você poder chegar para alguém com um sorriso e dizer não. E você tem o controle. Fala para quem está do seu lado, você tem o controle. Você tem o controle. E para terminar, quando você sentir aqui dentro, só aqui na sua cabeça, um desejo direcionado a certa pessoa, que não é a sua esposa, que não é o seu marido, e você jura que nunca vai acontecer nada, mas tem ali alguma coisa, conta para alguém. Não precisa ser para o pastor, mas pode ser. É bom que seja alguém da sua confiança, que você vai falar de uma coisa muito delicada, mas conta para alguém. E isso já é comprovado. Quando você conta isso, aquilo perde a força tremendamente. Só porque você contou para alguém, aquilo perde bastante da força que tinha. Mas se você deixar dentro de você, vai crescendo, vai sendo alimentado. No escuro, vai crescendo dentro de você. Falar sobre o assunto pode tirar a força. Procure alguém, converse com alguém, procure uma terapia, seja o que for, conversa sobre o assunto, mas não guarda para você mesmo. Eu estou falando algo que pode salvar a tua vida hoje. Pode salvar o seu casamento hoje. Se você disser, não, André, isso aí, Deus sabe, está tudo tranquilo aqui dentro. Não. E se você é solteiro, você precisa aplicar essas mesmas diretrizes das pessoas casadas nos seus relacionamentos com pessoas casadas, você que é solteiro. E amanhã pensar como é que você vai viver a sua vida com a sua noiva, com o seu noivo, com o seu cônjuge. Estabeleça limites. Agora vem para terminar mesmo. No que diz respeito à sua mídia social. A gente vive no tempo da informação. Quando eu comecei a receber, vez após vez, gente querendo atendimento porque estava sofrendo no casamento, e tudo começou porque o Facebook, ou o Instagram, antes não tinha Instagram, me lembrou de uma amiga da minha infância. Me lembrou de uma amiga ou de um amigo da minha adolescência que eu não vejo há anos. Me lembrou daquele primeiro namorado, aquela primeira namorada, a gente nunca mais se viu, mas está lá a foto dele, ele está bem, está tudo tranquilo, a gente vai conversando, está tudo certinho. Eu não sei quantas vezes, mais uma vez, pode ser inofensivo? Pode. Mas se você não estabelecer limites, pode se tornar algo maior. E eu não sei quantas vezes, mais uma vez, aquilo se tornou algo maior. E não precisava ter se tornado. Porque é pior, você sair com alguém uma coisa, né? Você jantou junto ou conversou. Quando você vê algo na mídia social, quando você abre o seu Instagram, as pessoas só mostram a melhor parte da vida delas. Tudo que você vê, né, na rede social são os melhores dias daquela pessoa. Ela está bem maquiada do que qualquer outro dia. E você começa... E é a realidade, queridos, você começa a idealizar. Você não sabe quem é a pessoa. Você começa a fantasiar, você começa a romantizar. Lá na frente, você está com isso amplificado dentro de você. Tem uma força gigantesca. Então, seja cuidadoso, estabeleça limites. Algo tem que apitar dentro de você, algum alarme tem que tocar dentro de você. Quando certos passos a gente dá, que mais uma vez ninguém na nossa sociedade está nos ajudando em relação a isso. O objetivo de limites de segurança é alertar a nossa consciência antes de nós ferirmos outras pessoas ou ferirmos a nós mesmos. Se o que eu estou falando para você hoje, cadê o Tairone? Pode subir. Se você considera extremo, André, você está sendo extremo. Deixa eu te falar, ambientes perigosos exigem medidas extremas. E se você está pensando, mas são tão perigosos assim? Esses ambientes, André? Não, eu sei como é que é lá no trabalho, tem uns pessoal lá, tem uns gavião lá, mas... Paulo diz assim, os dias são maus. O mundo jaz. O mundo que nós vivemos não é um mundo bom. Pode ser muito bom em muitos momentos, talvez a sua experiência pode ser boa, mas não é a vida que as pessoas vivem. Deixa eu perguntar para os casais que estão aqui, casais. Quem ou o que na nossa sociedade, na nossa cultura, está ajudando você, está equipando você a permanecer fiel? Eu não consigo imaginar, estou falando da sociedade. Deus não está nessa equação. Quem está ajudando?
Qual é a literatura? A não ser que você esteja lendo um livro sobre casamento, tudo bem. Mas a maioria dos romances, das novelas e tudo que a gente ouve, todo o nosso entretenimento, quem que está ajudando você? Quem está lutando pela sua fidelidade? Talvez seja só a igreja, talvez. Somente. Mesma pergunta para os solteiros. Quem está encorajando você? Quem está animando você? Quem está ajudando, servindo você, equipando você a viver responsavelmente no que diz respeito à sua sexualidade? Ninguém na sociedade. Pelo contrário, nossos amigos não nos ajudam muito, o entretenimento nos atrapalha. Ao seu smartphone, basta um clique e você vê alguma coisa que mexe com você profundamente. Quem está preparando você para o seu sucesso futuro? E mais, se você disser, eu acho que isso é exagero, deixa eu te prometer uma coisa, você não vai daqui a 5 anos olhar para trás e falar e se arrepender de ter estabelecido limites. Não. Você vai ficar muito feliz de ter estabelecido. Então você precisa decidir, você vai fugir ou você vai brincar? Fugir honra a Deus, honra a você mesmo, honra a pessoa que você ama, honra os seus filhos, honra os seus futuros filhos. Pode honrar até o restante da sua família que vem depois, mas fugir vai exigir de você algumas grades de proteção. Portanto, defina algumas proteções que afetem a sua consciência enquanto você ainda está na zona de segurança. Não espere chegar perto do limite ou cair do outro lado para pensar a respeito disso. E se você fizer isso, você não vai ser aplaudido agora. Não vai. Mas você vai ser aplaudido depois. Pelas pessoas que mais importam. E também pelo seu Pai Celestial. Pensa nisso. Conversa sobre isso. Faça alguma coisa em relação a isso. Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Jesus, eu sou Teu. Santo és incomparável, declare. Santo és incomparável, inigualável. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Mais uma vez, Santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser
Mais uma vez, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar, Jesus, em ti não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche meu coração. Essa é a nossa oração. O amor faz mudar o mundo. Oh, aleluia. Essa é a nossa oração, Senhor. Enche o nosso coração de um amor que flui de ti e através de nós, para que nós amemos conforme nós fomos amados por ti. Ajuda-nos a enxergar a vida de uma maneira nova e diferente, de honrarmos o que é sagrado, templo do Espírito Santo na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Pai, eu oro para que ao sairmos daqui, nós lembremos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não haja um pingo de condenação, mas haja um convencimento muito específico do Teu Espírito Santo em nosso coração, declarando que uma página está sendo virada, que uma porta está sendo fechada atrás de nós, e nós não voltamos atrás. Obrigado, meu Pai, pelo Teu plano que é bom, que é perfeito, pela Tua vontade, que funciona perfeitamente na nossa vida, quando nós nos rendemos a Ti. Nós cantamos, eu sou Teu, nós pertencemos a Ti. Que nós possamos viver uma vida que exemplifique e revela o tempo todo. Eu não sou meu. Não, esse corpo não é meu. Eu tenho um Deus. Jesus é o meu Senhor, Ele cuida de mim. Nós queremos Te honrar, Te glorificar com a nossa vida, espírito, alma e corpo. Recebe toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Ele a glória. Recebe o louvor, Senhor. Recebe a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo esteja enchendo o seu coração dessa verdade. Um bom dia e até a próxima. Deus abençoe abundantemente.